Nosso primeiro texto de hoje está no livro de Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Na abertura de Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o sofrimento. Nós estamos acostumados com o sofrimento. É bem possível que essa noite, ou no final dessa tarde, ou no começo desta manhã, por causa do fuso horário, algum carro tenha explodido em algum lugar com o propósito realmente de ferir, e que pessoas tenham sido vítimas de um atentado em algum lugar. Alguns possivelmente morreram, outros ficaram levemente feridos, e outros certamente ficaram gravemente feridos. É possível também que alguém tenha sofrido algum acidente de ontem para hoje, ou já no começo desse dia. Alguns podem também ter morrido e outros podem ter ficado feridos. É certo que nesta semana também alguém recebeu aí o diagnóstico de alguma doença grave. Talvez alguém tenha recebido aí o diagnóstico de um tumor, ou de qualquer outra enfermidade rara e grave. Isso não nos choca, porque nós estamos acostumados com isso. Não há nenhum dia em que você ouça o noticiário e não perceba que ali fale de algum atentado que matou várias pessoas. É quase impossível passar uma semana ou um mês sem que você saiba de alguém que tem aí alguma doença ou que foi diagnosticada com uma nova enfermidade. Nós já nos acostumamos com isso, nós já não nos sentimos alterados com isto. Eu li certa vez um autor dizendo assim: eu estou tão acostumado com o mal no mundo, que me incomoda muito mais um pernilongo à noite, do que saber que tem 200 crianças morrendo de fome em algum lugar. Isso pode parecer extremamente frio, mas isso é real. Nós todos estamos acostumados com o sofrimento dos outros. Não nos chocamos mais com o sofrimento dos outros. Mas quando o sofrimento é nosso, quando ele chega na nossa porta, quando ele chega na nossa casa, quando ele chega muito perto da gente, sofrimento de todo tipo, pode ser sofrimento físico, pode ser sofrimento emocional, pode ser sofrimento econômico, pode ser sofrimento social. Nesses momentos, dificilmente alguém não faz a seguinte pergunta: por que comigo? Nós acreditamos que pelo fato de crermos e aceitarmos Jesus como nosso Salvador, isto deveria nos isentar de qualquer tipo de sofrimento. Nós não temos nenhum problema em entender o sofrimento quando ele é geral, mas quando ele é particular, nós temos dificuldade em entender. E a grande pergunta que nós fazemos é: pode alguém que é temente e fiel a Deus sofrer? Ou isto é algo estranho à fé? Então a pergunta que sempre fazemos é esta: por que comigo? Aqui em Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, e também o 5, o apóstolo Paulo fala do sofrimento com propósito. Ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, ou sofrimento, produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então a sequência, Paulo diz que há uma sequência: sofrimento ou tribulação, que traz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então, aonde nasce a esperança? Diz Paulo que é no sofrimento. Paulo diz que a base da esperança é o sofrimento. Primeiro o sofrimento, depois a perseverança, depois a experiência e, por último, a esperança. Então, para existir esperança,
tem que surgir essa cadeia aí, né? Descer nessa cadeia e vamos encontrar na base de tudo o sofrimento. Isso parece extremamente estranho, não parece? Isso parece extremamente antibíblico até, porque todos nós confiamos que temos uma proteção diferenciada pelo fato de sermos membros da família de Deus, pelo fato de nós acreditamos que nós temos aí uma deferência especial, que nós temos uma proteção que não é dada aos comuns, apenas aos especiais que aceitaram Jesus e são fiéis a Ele. Mas quando a gente vai na Bíblia, a gente descobre que isso não é verdade. Isso é uma fantasia que foi criada ao longo do tempo, mas que não é bíblico. Vocês já perceberam que as pessoas que são membros da igreja têm câncer como aqueles que não são membros da igreja? Vocês já perceberam que aqueles que são membros da igreja têm problemas cardíacos como aqueles que não são membros da igreja? Vocês já viram que pessoas da igreja sofrem acidentes de carro e às vezes ficam com sequelas irreparáveis, como aqueles que não são membros da igreja? Vocês já perceberam que os membros da igreja também são assaltados? Você já foi, inclusive, né? Eu também já fui. Vocês já perceberam que os membros da igreja também perdem o trabalho? Já perceberam que os membros da igreja também morrem? E a grande pergunta é: por quê? Nós não deveríamos ser poupados de tudo isto? Para entendermos isto, nós temos alguns versos que precisamos ler, mas o primeiro deles, vamos ler, é em Jó. Nós estudamos Jó recentemente na lição da Escola Sabatina. Mas vamos dar uma olhadinha no livro de Jó, no primeiro capítulo de Jó. O livro de Jó é o livro que lida com essa questão do sofrimento e por que aquele que teme a Deus sofre. Jó capítulo 1, aqueles versos tão conhecidos, a partir do verso 6. Jó 1, verso 6, diz assim: num dia em que os anjos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: você observou o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Ele é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó de fato teme a Deus? Acaso não o cercaste com uma cerca, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tens, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O argumento do diabo aqui é um argumento com base no amor. Nós acreditamos, a Bíblia ensina e Deus diz que o reino de Deus é baseado em duas coisas: amor e justiça. É impossível ter amor de verdade sem justiça, e a justiça não é completa sem amor. Mas o diabo está questionando aqui, nesse primeiro momento, estes dois pilares do reino de Deus. Deus diz: você observou meu servo Jó? Deus está dizendo para Satanás. A gente não tem aqui todo o diálogo, obviamente, nós temos reduzido, mas a disputa aqui, a ideia que é Deus dizendo para o diabo: você percebe que você estava enganado? É possível alguém amar de verdade, me amar de verdade, independente de qualquer coisa? E eu tenho como exemplo Jó. Você viu Jó? Como ele é íntegro, como ele é reto, como ele teme, como ele é fiel. Em outras palavras, você viu como Jó me ama de verdade? O amor de Jó por mim, Deus está dizendo, é verdadeiro, é independente de qualquer coisa. E o diabo então diz:
Não existe esse tipo de amor, o senhor está enganado, ninguém o ama de verdade. Amor não existe. O reino do Senhor é fundado numa premissa falsa, porque amor não existe. Todo mundo é egoísta por natureza, todos. As pessoas só fazem alguma coisa baseadas na recompensa que receberão. Jó só tem essa demonstração de experiência cristã porque ele é um privilegiado, o Senhor o cercou de tudo. Jó mantém-se fiel não é porque ama, Jó mantém-se fiel é por medo de perder. Porque no dia em que o Senhor tirar tudo dele, Jó será um ser humano igualzinho aos outros, que não tem este mesmo privilégio de ser abençoado como ele. Jó é um ser humano igualzinho aos outros, não existe amor de verdade. As pessoas só temem o Senhor por medo de perder o que tem ou em busca daquilo que ainda não tem. Mas ninguém ama de verdade. Tira deles a esperança e eles deixarão de amar. Tira o que já tem e eles deixarão de amar, porque ninguém é capaz de amar a Deus. E Deus então coloca o reino dele em jogo através de Jó. Ele coloca Jó na arena para disputar com o diabo. E Jó está ali como representante das premissas do reino de Deus. Jó está ali para representar o reino de Deus e dizer que a afirmação do diabo é falsa. Alguém é capaz de amar a Deus independente de qualquer ação de Deus em benefício dele. Então vocês conhecem a história, Deus dá a permissão e Jó entra ali então, sem saber que estava na arena lutando diretamente contra o diabo. Jó ainda tinha essa desvantagem de não saber que estava representando o reino de Deus. E o diabo tira tudo de Jó. Tudo que Deus havia dado a Jó, o diabo tira, começando pela família. Os filhos todos morrem, ele perde todas as propriedades. Em um dia, no espaço de um dia, Jó sai da posição de o homem mais poderoso do Oriente para apenas um ser humano comum, pobre, sem possuir absolutamente nada, perdendo inclusive 10 filhos. E alguém diz, mas ele não perdeu a esposa. E alguém responde, esse foi o azar dele. Foi obra do diabo também. É brincadeira, né? Mas também não sei porque que o diabo não tirou a esposa. Porque ela reage muito mal à perda de tudo, né? Ela era um ser humano como os outros qualquer. E depois de um tempo vivendo nessa condição de sem bens e sem família, Jó permanece ainda amando a Deus. E ele disse, o Senhor Deus, o Senhor tirou, o Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Depois de um tempo, então, a Bíblia não diz quanto tempo, mas um tempo suficiente para que ficasse provado o amor de Jó de fato por Deus, fala que o diabo tem uma nova oportunidade de vir à presença de Deus. No capítulo 2, verso 1, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde você vem? E ele deu a mesma resposta, de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor, você observou meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Agora Jó já estava numa condição de que era uma pessoa pobre, tinha perdido tudo, mas Deus ainda continua dando esse testemunho dele. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, apesar de ter perdido tudo, está vivendo nesse sofrimento emocional pela perda da família e econômico pela perda dos bens e social por ter perdido o prestígio que possuía. E Deus ainda diz, ele conserva a sua integridade, apesar de você ter tirado tudo dele. No verso 4, então, o diabo responde, Satanás responde, e diz assim, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. O diabo está dizendo, então, Jó ainda tem algo que as pessoas prezam mais do que qualquer bem, que é a saúde. O último estágio para a pessoa demonstrar que não tem mais nenhum amor é pela saúde.
O diabo sabia que ele estava perdido já, né? Naquele primeiro momento, na primeira disputa, ele estava perdido. Jó continuou amando a Deus, apesar dessas perdas. E o diabo diz então a saúde, e Deus dá permissão. E Jó é lançado novamente na arena, agora para lutar apenas com a saúde dele contra o diabo. E o diabo vem e diz o texto bíblico que ele fere a Jó de uma doença. Só que não era uma doença interna, era uma doença externa, mexeu com a vaidade de Jó. Jó ficou coberto ali então com tumores, todo o corpo, do cabelo, do couro cabeludo até os pés. Ele ficou totalmente coberto de feridas, e aquelas feridas exalavam um cheiro ruim. Havia feridas na boca também, que Jó diz que ele tinha um hálito que ninguém suportava. E as pessoas todas se afastaram dele, ninguém queria conviver com ele. E Jó agora, além de ter perdido todos os bens, ele perde também ali a saúde física. Agora ele está enfrentando o sofrimento físico. E depois de um tempo, Jó permanece ainda íntegro diante de Deus. Jó não abandona a crença dele, a retidão, a integridade, a firmeza e, acima de tudo, o amor dele por Deus. Jó, inúmeras vezes, ele diz: eu não entendo pelo mal pelo qual estou passando. Eu não entendo, eu não compreendo. Sei que não é fruto de nenhum ato de minha parte. Eu não transgredi, não transigi em nada na minha ética de vida, na minha honestidade, nem na minha relação com Deus. Eu não sei explicar porque tudo isso aconteceu. Mas uma coisa eu sei, Jó diz no capítulo 19, é que o meu Redentor um dia vai se levantar. E eu com os meus olhos o verei. E então eu entenderei, porque eu passei por essa situação. O Senhor irá me esclarecer. E eu continuo então com esperança, aguardando este dia, quando o Senhor irá se levantar. Mas Jó não precisou esperar por isto, porque Deus veio novamente dar a Jó tudo o que ele havia perdido e deu então agora duplicado. Tudo que Jó tinha ele recebeu de forma duplicada, exceto os filhos. Ele tinha 10, nasceram mais 10, mas como os outros 10 vão ressuscitar depois, Jó terá então os 20 filhos. Até os filhos também foram multiplicados. Mas o ponto que está sendo discutido em Jó é talvez o exemplo de que é possível amar a Deus independente de qualquer coisa. Jó provou para o universo inteiro que os argumentos de Satanás eram falsos. O reino de Deus é estabelecido sobre uma premissa verdadeira. O reino de Deus é estabelecido sob amor, e amor pode existir. Agora nós todos, e Satanás tinha razão nisso, nem todos nós somos Jó. Infelizmente, muitos de nós, eu não sei precisar quantos de nós todos vivemos uma experiência com Deus baseada realmente em uma premissa extremamente egoísta. Nós nos aproximamos de Deus na esperança de ganhar, ou com medo de perder. Por isso, quando o sofrimento vem, de qualquer natureza, de qualquer forma, quando algo surge em nossa vida que não estava dentro da nossa previsão, a nossa pergunta é sempre essa: por que, se eu sou tão fiel? Por que Deus permite isso acontecer comigo? Porque nós vivemos na ilusão de que Deus tem a obrigação de nos proteger pelo simples fato de respondermos o amor dele com fidelidade. Mas amor não se conquista assim. Amor não se conquista com presentes. Amor não se conquista com bens. Amor não se conquista com qualquer outra coisa. Ellen White diz que amor só se conquista... Alguém sabe o resto da frase? Com amor. Amor só se conquista com amor. O diabo trabalha o tempo inteiro como um fiscal, como uma espécie de auditor, olhando o tempo inteiro como Deus nos trata, para acusá-lo de ser injusto. O diabo trabalha o tempo inteiro auditando todos os atos de Deus para acusá-lo de agir com injustiça ou com parcialidade. Porque nós precisamos aprender a amar a Deus por amar.
se Deus usasse qualquer chantagem para nos fazer amá-lo, se Deus nos colocasse numa bolha e não tivéssemos sequer uma dor de cabeça, se Ele nos guardasse para que não tivéssemos nenhum dissabor na vida, Ele estaria nos chantageando para amá-lo. Ele estaria nos colocando numa situação em que o nosso amor não seria um amor em resposta ao amor dEle, mas seria uma resposta às obras dEle em nosso favor. No dia em que nos sentíssemos menos abençoados, começaríamos então a culpá-lo de ser infiel à nossa resposta. Vocês estão me acompanhando? Estão compreendendo o que estou falando? Eu tenho medo de não estar sendo claro. Então Deus, Ele não pode, nesse primeiro momento, comprar a nossa afeição por nenhum benefício adicional que não é dado a qualquer pessoa que não o ama, porque não seria amor de fato. Ele estaria como aquele político, aquele candidato a prefeito, ou a presidente, ou a deputado, ou como naquelas cidades bem pequenas do interior, em que alguém é candidato a vereador, e ele vai ali e dá ali 1000 tijolos para alguém que está começando a construir a casa. Ele vai conversar com alguém e falar: olha, eu votaria no senhor se o senhor me desse aí um caminhão de areia, ou então se o senhor conseguir uma consulta para minha esposa no hospital tal, ou um emprego para um filho que está desempregado. E o candidato a vereador, então, nessa cidade do interior, ele sai, então, tentando arrumar essas coisas, tijolos para alguém, areia para outro, uma consulta médica, um emprego, e a pessoa, então, vota em resposta a esses benefícios recebidos. E o vereador, ele sabe que ele não tem condição de chegar diante da tribuna e dizer: o povo desta cidade tem a mim como seu representante, eles compreenderam a proposta que eu tenho para esta comunidade, por isso eles me elegeram. Não, ele não foi eleito por isso, ele foi eleito com uma troca de favores. Se Deus usasse essa estratégia, Satanás teria razão. Não haveria, de fato, certeza se alguém é capaz de amar a Deus, porque essa pessoa foi colocada numa bolha. E pelo fato de estar nessa bolha, a pessoa, além de não amar a Deus, ainda teria um outro problema: ele não entenderia o problema do pecado. Se nós não sofremos as consequências do pecado, nós não temos condições de avaliar quão mal o pecado é. Se Deus não permitisse que os seus filhos tivessem qualquer dissabor na vida, nós não entenderíamos quão mal o pecado é. Estaria sempre aberta a possibilidade de no futuro surgir um novo Lúcifer, porque nós nunca conhecemos de fato, se Deus assim nos colocasse numa bolha, as consequências do pecado. O pecado seria para nós apenas uma teoria ou de ver nos outros, mas em nossa vida não conheceríamos as consequências do pecado. Nós vamos rejeitar o pecado no futuro, e a Bíblia diz que não haverá um segundo Lúcifer. A Bíblia diz que em Naum, capítulo 2, verso 8, o verso 9, que o mal não se levantará uma segunda vez. Mas não é porque Deus vai tirar de nós o livre-arbítrio ou a possibilidade de escolha, é porque nós conheceremos o mal na prática, e não iremos querer repetir a experiência. Se por acaso surgisse alguém novamente questionando a Deus, nós todos nos levantaríamos para dizer: não, nós conhecemos o mal na prática e não queremos mais. Nós estaremos vacinados contra o mal porque experimentamos o mal, mas se por acaso estivéssemos livres de conhecer o mal, estaria aberta novamente uma porta para surgir um novo Lúcifer no futuro. Então Deus permite o mal. E nós vimos que foi Deus quem permitiu que o inimigo afligisse a Jó. Deus permite o mal, em primeiro lugar, porque Ele apenas aceita o amor verdadeiro, o amor a despeito do sofrimento. Se você é capaz de amar a Deus a despeito do sofrimento, este é o verdadeiro amor. Se você não tem nenhuma vantagem para amar a Deus, mas o ama mesmo assim, em reconhecimento pelo amor dele por você e pelo que ele fez por você, você estará amando de fato, de verdade. Deus também permite o mal para nos ensinar que o mal é de fato mal, de que o sofrimento traz dor, de que o sofrimento não nos coloca
em nenhuma vantagem, pelo contrário, o sofrimento é terrível, para não querermos novamente uma experiência de sofrimento no futuro. E um terceiro item, porque Deus permite o sofrimento, se você tem sua Bíblia aí, pudesse abrir em Daniel no capítulo 12, verso 1, Daniel 12, verso 1. Daniel, se você tem sua Bíblia aí fechada, abrindo no meio, provavelmente você vai abrir nos Salmos, Provérbios, Isaías, só caminhar um pouquinho para a direita, vai ter Isaías, Jeremias, depois Ezequiel e Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel 12, verso 1. Diz bem assim, nesse tempo, está falando aqui do tempo do fim. Mais para frente um pouquinho, no tempo em que estamos vivendo um pouquinho para frente. Nesse tempo, que é o tempo do fim, se levantará Miguel. Miguel é Jesus, ele recebe este nome quando ele está lutando diretamente contra o inimigo. Ele é chamado de Miguel, que quer dizer quem é como Deus, ou quem é semelhante ao Altíssimo. Então, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Vocês percebem? A Bíblia está prevendo que haverá um tempo de angústia, um tempo de sofrimento e tribulação. Mas a Bíblia também diz que nunca houve outro igual. Você pode olhar para a história passada e começar a imaginar algumas tribulações que já houve na história. A tribulação que houve na Europa com as duas grandes guerras, tribulação como houve na Ásia com a tsunami de 2004, quantas pessoas choraram ali a perda de famílias inteiras, sofrimento como acontece quase que repetidamente na África com a fome, e qualquer outro tipo de sofrimento. A Bíblia diz que nada desses sofrimentos que conhecemos serve de referência para a grande tribulação, porque nunca houve uma outra igual. Haverá uma grande tribulação, a Bíblia está dizendo. Nós só seremos poupados das consequências terríveis da grande tribulação, porque Jesus se levanta, e levanta para defender os filhos do seu povo, nós vimos ali. Então, o sofrimento, diz Paulo, ele serve como um método pedagógico. Se eu estou sofrendo hoje um pequeno sofrimento, e eu então continuo amando a Deus e confiando nele, eu posso dizer, Senhor, eu não entendo, eu não consigo explicar porque o Senhor permite que eu passe por essa situação, mas não será isto que vai abalar a minha fé, não será isto que vai diminuir a minha dedicação ao Senhor, muito pelo contrário, eu continuo amando e confiando no Senhor. Então, quando nós demonstramos isto, então Deus vem em nosso socorro, e de repente uma porta se abre, uma oportunidade surge de onde não esperávamos, um tratamento que nos dá uma condição melhor de vida, algo inesperado que muda, que diminui, que mitiga aquele sofrimento. Aí nós conseguimos enxergar ali a mão de Deus. Então, se Deus veio e nos socorreu neste momento, isso faz com que nós tenhamos perseverança. Olha, vamos continuar acreditando, porque Deus nos socorreu no momento oportuno. E essa perseverança vai fazer com que nós agora tenhamos uma experiência com Deus, de saber que no momento oportuno, Deus sempre se levanta para nos dar uma nova oportunidade. E o texto diz, então, que isso vai fazer em todos nós uma esperança. Quando a grande tribulação vier no futuro, então aprendemos a confiar em Deus nesses pequenos momentos, nos pequenos momentos de sofrimento, enxergamos ali a mão de Deus. Então agora nós temos plena esperança e confiança para acreditar. Se Deus me livrou aqui, se Deus me livrou aqui, se Deus me livrou aqui, Deus vai se levantar para me livrar aqui também. Então esse sofrimento termina sendo um método pedagógico. Talvez você que está sofrendo agora, talvez você que está aqui hoje ou pela internet aí acompanhando o culto nesta manhã, você esteja passando por uma situação de sofrimento. Pode ser um sofrimento físico, pode ser um sofrimento emocional,
pode ser um sofrimento econômico, pode ser um sofrimento social, ou pode ser um sofrimento de alguma outra forma. Talvez em sua casa, em seus momentos de oração, em seus momentos sozinhos, você se pergunte: Senhor, por que o Senhor está permitindo que isso aconteça comigo? Se você pudesse ouvir a voz do Senhor, Ele diria assim: porque eu te amo. E você então iria dizer: Senhor, então eu não entendo a sua forma de amar. Essa é uma forma muito estranha de amar. Como o Senhor pode me amar permitindo que eu sofra? Eu amo as pessoas que estão perto de mim, minha família, filhos, esposa, esposo, e eu luto todos os dias para que eles não sofram. E se eles sofrem, sofrem alheios à minha vontade. Como o Senhor pode dizer que o meu sofrimento é porque o Senhor me ama? E Deus diria: porque eu conheço o seu futuro que você não conhece. E eu estou olhando o seu futuro. E você vai ter que aprender a confiar em mim agora para passar por aquilo que está no seu futuro. Uma situação eu estou vendo vai acontecer com você. E se você não tiver uma experiência de confiança em mim agora, a sua fé não vai sobreviver ao que eu estou vendo no seu futuro. Eu sei que é doloroso para você. Eu também sofro com você, mas é a única forma de permitir que você tenha uma experiência verdadeira comigo. É a única forma de você aprender a confiar de fato em mim. Você precisa passar por isso enxergando a minha mão, segurando na sua mão. Isso vai lhe dar uma experiência para que quando vier o que está para vir, você já aprendeu a confiar em mim, vai então segurar mais firme ainda, e sua fé vai sobreviver. Deus sabe que eu não sou Jó e que você não é Jó. Deus sabe que Ele não pode permitir que a gente entre sem nenhuma experiência na arena contra o diabo, porque vamos perder. E Ele então usa o sofrimento como método pedagógico também, para que nós todos aprendamos a confiar nele. Eu não sei se já contei para vocês, se já contei, alguns vão lembrar, outros não vão lembrar, então serve para alguns. Quando eu estudava teologia, eu estava já quase terminando o curso de teologia e eu tive um problema sério. Eu vendi um carro que eu tinha, um Ford Del Rey, para uma pessoa que eu conhecia, para pagar ali o semestre da escola, porque eu não tinha ido muito bem vendendo livros naquelas férias. Eu não consegui ter o dinheiro, porque eu tinha, além de pagar a faculdade, eu tinha também que pagar o aluguel e sustentar a minha família. E todo o tempo que eu tinha para trabalhar, basicamente, era nas férias e algumas tardes também. E eu, infelizmente, não fui bem num período desses e tive que vender o bem que eu tinha, que era um carro. E eu vendi o carro, então, para um conhecido. Ele me pagou parte do carro ali na hora em que eu vendi. Combinamos que um tempo posterior ele então me pagaria o restante. Quando chegou na época de pagar o restante, eu esperei no dia lá, ele não me pagou, ele morava em outra cidade, quase 2.000 quilômetros de onde eu estava, e ele então não depositou, eu esperei um pouquinho, uma semana, 2 semanas, eu não podia mais esperar, e eu telefonei para ele então atendeu lá e disse na maior calma: eu não vou pagar mais, decidi que não vou pagar mais nada. Falei: peraí, mas nós não combinamos? Sim, nós combinamos, mas eu acho que não vale, eu decidi que não vou pagar, não pago mais. Simplesmente bateu o telefone. E ele estava a 2.000 quilômetros de distância, e eu não tinha muita coisa para fazer. Falei: o que eu vou fazer agora? Agora estava numa situação terrível, cheguei em casa e a minha esposa deve ter lido no meu rosto ali a minha angústia, meu tempo de angústia que eu estava vivendo. E ela disse o que aconteceu, e eu contei então uma história para ela, e ficamos os dois angustiados, sem saber o que fazer, orando, pedindo a Deus uma solução. E eu acreditei que a única forma de resolver isto era indo atrás dele. Então teve ali um recesso na escola, e eu fiz então de ônibus ali uma viagem de 2.000 quilômetros, cheguei bem no começo da manhã, fui direto para a casa dele, ele estava dormindo ainda, toquei lá na campainha, quando ele abriu a porta, ele me viu, ficou assustado, e ele ficou sem querer me convidar para entrar, mas eu falei: eu sinto muito, eu tenho que entrar, a gente tem que conversar. E conversamos, e ele falou alto, ele era bem alto, e eu tenho essa altura que vocês já conhecem. Mas
eu fiquei firme, né? Era pela minha família, então não podia acovardar naquele momento. Conversamos, mas eu tinha um trunfo, eu não tinha passado o documento do carro em nome dele ainda, então o carro ainda estava em meu nome. E no fim da conversa ali, eu levei o carro comigo. Eu falei, agora eu vou vender o carro, e eu então vou ficar com a minha parte e lhe devolvo então a sua parte. E assim acertamos, viajei de volta para São Paulo lá com o carro, mas assim que eu cheguei em São Paulo, eu tive um acidente com o carro, e o carro eu não tinha seguro, perdi o carro completamente. O carro foi para o desmanche. Eu recebi pelo carro, mal deu para pagar o guincho que eu levou para o desmanche. Agora eu tinha um problema, eu não tinha mais o carro, eu tinha as dívidas que eu já tinha, e eu tinha a dívida, metade do valor do carro com ele. E ele foi um cobrador implacável. E ele começou, eu liguei para ele e contei a história, falei, olha, agora você que vai ter que ter paciência comigo, porque eu estou nessa situação. E ele não teve paciência, nós não tínhamos telefone em casa, eu morava na cidade de Conchal, que é perto lá do colégio de Engenheiro Coelho, e eu não tinha telefone, mas a minha vizinha tinha, que não era membro da igreja, ela e o marido, me conheciam, sabiam que eu estudava teologia, eram nossos vizinhos, e ele descobriu o número do telefone dela, não me lembro agora como, e ele então me ligou, e eu tinha que falar ali, a mulher escutava que ele estava me cobrando, e eu falava para ele, olha, tenha paciência, você demorou 6 meses para me pagar, então me dê esse mesmo tempo, eu vou dar um jeito, mas sinceramente não tinha jeito, eu não sabia que jeito poderia dar. E naquela angústia eu não conseguia mais estudar, eu não conseguia mais nada, e vivendo aquele momento terrível, eu trabalhava em São Paulo, como eu arrumei um trabalho em São Paulo, saía da escola meio-dia, ia para São Paulo, que fica a 160 quilômetros de distância, voltava, chegava meia-noite em casa, para poder conseguir alguma coisa, e foi uma época dura, uma época terrível, que eu vivi uma terrível angústia. E meu primo, esse primo que trabalha na TV Novo Tempo, ele era pastor nessa época da igreja central da cidade, lá onde isso aconteceu, onde essa pessoa vivia. E ele sabia que meu primo era então o pastor da igreja. Ele começou a ir agora na igreja ameaçar o meu primo, dizendo, você tem que me pagar em nome dele, seu primo está me devendo. E o meu primo agora começou a me cobrar, que não tinha nada na história. Ele também começou a me ligar para a casa da mesma mulher, dizendo, olha, eu não tenho nada na história, você tem que resolver com ele está vindo aqui, está ameaçando fazer um escândalo na igreja, e eu não tenho nada a ver com isso. Agora eu tinha 2 pessoas me cobrando, e ainda vergonha de saber que a vizinha estava ouvindo aquilo tudo. E eu só tinha um recurso, que era orar, então eu orava. Eu e minha esposa orávamos o tempo inteiro. Mas isso não se resolveu nem um dia, nem 2, e foi prolongando, e ele passou a ligar toda semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, e meu primo me ligava também praticamente toda semana. E aí eu me lembro que um domingo de manhã, assim que eu saí lá fora, a senhora veio me avisar, o seu primo ligou e pediu para você ligar para ele com urgência. Falei, pronto, o sujeito foi lá e fez um escândalo na igreja, né? Então é meu primo que quer de uma vez por todas ver-se livre disto. E eu não liguei, fiquei com vergonha, porque eu não tinha nada para dizer, nada mudou na história. E segunda-feira eu não liguei, terça não, quarta-feira de manhã a senhora veio de novo. Seu primo tornou ligar, você não ligou ainda, quer que você ligue urgente para ele. E eu fiquei pensando, poxa, que parente esse meu, né? Ao invés de ser solidário, está me ligando para cobrar mais ainda. Eu só estou falando isso que a história termina bonita, senão eu não falaria isso. Mas era isso que eu pensava naquele momento. E aí eu fui para São Paulo trabalhar na quinta-feira, e o ônibus parou lá num posto de gasolina, em um lugar lá, e eu telefonei para o meu primo. Não liguei a cobrar ainda, né? E ele atendeu, e falou, por que você não me ligou no domingo? Eu falei, porque nada mudou, eu não tenho nada para lhe contar. Eu sabia o que você ia me dizer e eu não tenho nada para lhe dizer. Não tinha nada para dizer no domingo, não tenho nada para dizer agora. O semestre está acabando, eu vou comportar de novo e tenho esperança de que alguma coisa nova aconteça. Ele falou, você deveria ter me ligado. Eu falei, eu sei que você não tem nada a ver na história, peço perdão mais uma vez, já tinha pedido 1 milhão de vezes. Mas nada mudou. Ele falou, mudou, você deveria ter ligado domingo porque mudou.
Ele disse: eu preguei sábado lá na igreja central, e quando eu estava ali na porta despedindo das pessoas, veio um homem que não era membro da igreja. Ele disse que morava em um outro lugar bem distante, tinha sido adventista no passado, mas agora estava fora, e ele então me entregou um envelope e me disse assim: pastor, aqui tem uma oferta neste envelope, mas não é para a igreja não, eu quero que o senhor dê essa oferta para alguém que o senhor saiba que está precisando. Meu primo: tá bom. Ele falou assim: eu confio no senhor para isso. Tá bom, faço isso. Colocou então o envelope no bolso, terminou ali, despediu o pessoal, foi para casa almoçar e esqueceu que estava com o envelope. E ali então continuou na tarde, na jornada dele de reuniões, visitas, tal. E à noite, quando ele estava em casa, então, quando voltou para casa, foi pendurar lá o paletó no armário, e aí bateu nos bolsos e encontrou o envelope. Ele botou o envelope em cima da mesa e falou: amanhã eu dou uma olhada. E no outro dia de manhã, quando ele abriu o envelope, lá dentro tinha em dinheiro a quantia exata que eu devia ao rapaz lá. Nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Vamos imaginar que a minha dívida com o rapaz fosse R$ 7.521. Lá dentro não era esse valor, na época o dinheiro já até... a gente perde a noção com o tempo do dinheiro, mas lá dentro tinha exatamente R$ 7.521, nem um centavo a mais nem a menos. Na hora ele se tocou, falou: olha o dinheiro que o Gilvan está devendo. E aí ele ligou para mim, foi quando ligou para a senhora, para eu ligar de volta para ele, eu não liguei. Passou um tempinho, ele ligou para o rapaz lá, o credor incompassivo, falou: olha, eu já tenho o dinheiro para lhe pagar, vem aqui em casa que eu vou lhe pagar. E ele foi lá, então, meu primo entregou o envelope para ele, R$ 7.521. Pegou um recibo de quitação, e agora ele estava doido para falar comigo, para dizer que eu era um homem livre. Mas eu não liguei para ele, achando que ele estava, mais uma vez, me cobrando. E quando ele me contou isso, naquela quinta-feira, no posto de gasolina, lá na Via Bandeirantes, lá em São Paulo, eu não conseguia acreditar, eu só chorava. Só chorava, porque eu sabia que aquele homem, que meu primo até hoje não sabe quem é, que foi lá na igreja dele, não era simplesmente uma pessoa que resolveu dar uma oferta. Assim como Deus mandou os peixes para a rede de Pedro, Deus mandou o homem aquele dia lá para me abençoar. O homem me abençoou sem saber quem eu era, nunca conheceu a história, que ele nunca voltou na igreja para saber o resto da história. Mas Deus usou aquele homem para me abençoar. Depois daquela experiência, a minha fé renovou de tal maneira. Eu já passei por tantas outras lutas no meu ministério, mas sempre que eu tenho uma angústia, eu lembro daquele dia. O sofrimento gerou em mim, então, uma perseverança. A perseverança fez com que surgisse uma experiência de saber que Deus sempre está lá, no momento certo Ele sabe se levantar para nos defender, mas é preciso viver um momento de angústia, de sofrimento em determinado ponto, para nos preparar para algo maior no futuro. E hoje eu vivo com essa esperança de saber que o Senhor sempre estará lá, não importa o tamanho do sofrimento, eu poderei contar com Ele. Então Deus permite o sofrimento para também nos ensinar a aprender a confiar nele. E eu gostaria de terminar esta manhã lendo um outro texto de Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 4, versos 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Paulo diz ali: porque a nossa leve e momentânea tribulação, veja como Paulo se refere, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, que a gente consegue enxergar, na experiência que estamos vivendo, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que ainda não conseguimos ver são eternas. Paulo diz: no sofrimento, não põe a sua visão no sofrimento, põe a sua visão na promessa que Deus fez para você, põe a sua visão na promessa eterna. Então o sofrimento é temporário, ele diz, o sofrimento é momentâneo, o sofrimento é leve,
em comparação com tudo que Deus tem prometido para todos nós. Neste mundo sofremos, sim. Neste mundo passamos por tribulação, sim. O fato de estarmos aqui não nos isenta das coisas que acontecem com os que não estão aqui. Mas Deus só permite isto para que a gente então aprenda a amá-lo de verdade, independente de qualquer coisa. Ele permite isto também para que nós todos possamos estar preparados para um momento de tribulação maior no futuro. E Ele permite isso também como método para nos ensinar a continuar confiando nele em todos os momentos, em todas as circunstâncias da vida. Que Deus nos abençoe a você e a mim também. Que o seu amor a Deus seja independente de qualquer bênção que você acredite que tenha direito. Apenas ame o Senhor como Ele te ama. E quando você amar de verdade, Deus estará pronto para lhe abençoar com tudo que você precisa. Porque o diabo não poderá mais acusá-lo de que está lhe comprando, porque você já terá demonstrado que o seu amor a Ele independe de qualquer bênção. E as bênçãos então podem ser atribuídas a você, porque isso não vai afetar o seu amor por Deus. Que o Senhor nos abençoe a todos, que tenhamos esta esperança e essa coragem de confiar no Senhor. Eu creio que agora nós teremos uma música especial, logo depois então eu farei a oração. Tudo que consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho
Vocês poderiam, por favor, ficar de pé para orarmos? Querido Deus, Pai amado, Pai bendito, seria tentador conseguir ver a nossa história como o Senhor consegue ver, do presente para o futuro. E eu tenho certeza que se pudéssemos ver como o Senhor vê, nós tomaríamos as mesmas decisões que o Senhor toma a nosso respeito. Mas como nós não conseguimos ter esta visão do presente para o futuro, às vezes reclamamos quando o Senhor toma alguma decisão em nossa vida que não está dentro de nosso planejamento, e às vezes então, ou muitas vezes, nós reclamamos, questionamos e até mesmo blasfemamos. Pedimos o Teu perdão, Senhor. Nos dê esta visão de que o Senhor de fato ama. E o amor do Senhor é extremamente responsável e justo. O amor do Senhor sempre visa o nosso bem, mesmo quando parece que não estamos recebendo nenhum bem. Nos ajuda a termos uma compreensão de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, neste momento, nós queremos entregar inteiramente a nossa vida nas Tuas mãos. Não sabemos fazer, muitas vezes, a melhor escolha de que caminho seguir, de que opção de vida seria melhor, mas nós confiamos na Tua direção, estamos nas Tuas mãos, nós Te amamos, amamos independente de qualquer coisa, amamos porque nos sentimos amados pelo Senhor. É o Teu amor que nos constrange a amá-lo também. Somos tão amados, como não amá-lo de volta? Nos ajude a entendermos isto, para que possamos entender também o papel pedagógico do sofrimento em nossa vida. Ele nos ensina a continuar confiando no Senhor, a gerar uma experiência com o Senhor. E isso então é que vai nos dar esperança para que a grande tribulação seja apenas uma tribulação, porque teremos a segurança, a esperança de que Miguel de fato se levanta para nos defender. Precisamos aprender agora para confiarmos depois. É o que pedimos humildemente, Pai querido. E ao deixar a Tua casa agora, ao irmos para a nossa casa, queremos continuar tendo a Tua companhia. E que o Senhor permaneça sempre conosco, nos dirigindo, nos guardando. E, por favor, nunca pare de nos amar como o Senhor nos ama. É o que pedimos humildemente no nome de Jesus. Amém. Eu vou estar ali à porta, que eu gostaria de me despedir de todos vocês. Vamos nos despedir deste culto, pedindo que Cristo permaneça em nossa vida, cantando "Permaneça em mim". Pode abraçar o seu irmão. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Vem, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo Teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim.
em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim.